você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público, como o FBI fez, sabendo que era supostamente o suposto atirador. Enquanto o New York Post noticiava, o FBI dizia, não, nós não conseguimos ainda identificar mentirosos. Só não queriam divulgar para o público. Por quê? Porque existe uma frase, né, aqui nos Estados Unidos, que é a frase meio que mote do jornalismo, ou era a frase mote do jornalismo, que era o público tem o direito de saber. Você enxerga isso nos filmes antigos, né, os jornalistas? O público tem o direito de saber. Por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo, historicamente, nos Estados Unidos. Deveria ter. Né? O Matt Walsh, comentarista do Daily Wire, brilhante. O Bruno, eu não sei porque você não está hoje, não está querendo usar a câmera 2, hoje ela está funcionando, você deveria estar alternando aqui pra gente. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, ou seja, ele é o autor daquele documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, que ficou até famoso no Brasil também, um dos documentários mais assistidos da história. Ele fez um comentário que eu achei brilhante. Ele diz o seguinte: essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, à vista dos atiradores de elite do serviço secreto, preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e, no entanto, ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. E uma coisa, o Matt Walsh é muito irônico, né? Ele fala assim, e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há, imagina, nenhuma conspiração envolvida. Como o caso Adele. Você tem que acreditar naquelas coisas todas, ou então você é um teórico da conspiração. Eu acrescento ao que o Matt Walsh diz. O que a gente tem que acreditar é que esse moleque, sem nenhum treinamento, tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta, e subiu num prédio com vista direta para o presidente. Um prédio que estava inexplicavelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto, que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme, que servia como base de operações para os policiais, tinha policiais dentro. O moleque conseguiu fazer isso tudo, mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos, usando um instrumento para medir a distância do alvo de tiro. Daí ele sobe no prédio, passa 2 minutos com todo mundo vendo e filmando ele armar o rifle. Repito, em um prédio repleto de policiais dentro. E tudo isso aconteceu dentro da normalidade, sem nenhuma ajuda interna. Ou a gente acredita nisso, ou a gente é um maluco, teórico da conspiração. Pô, muita gente pede para não falar palavrão. Eu já desisti de não falar palavrão. Porque eu não acho que dá para comentar isso sem falar puta que pariu. Não dá, desculpa. Não tem outra palavra que expresse ai caramba, puxa vida. Não tem, pô. Se você ouve um troço desse, você tem que falar puta que pariu.
A gente sabe o que é um Deep State. Quem é o Deep State? A gente sabe o que o FBI fez contra o Trump. O mesmo FBI que escondeu o laptop do Hunter Biden e que pressionou as redes sociais para não publicarem a história. O mesmo FBI que inventou o caso do conluio com a Rússia contra o Trump, montou um dossiê usado pela campanha da Hillary Clinton, ou produzido pela campanha da Hillary Clinton e enfiado dentro do FBI. A gente vê a conversa dos agentes do FBI, amantes, dizendo, essa é minha apólice de seguro para caso o Trump seja eleito. A gente viu o FBI fraudando evidências na invasão do Mar-a-Lago. A gente viu um FBI que produziu, que entrou, invadiu a casa do Trump com autorização de uso de força letal. A gente sabe tudo que esquisito envolvendo tantas ações do Deep State americano, inclusive do assassinato do John Kennedy. Não é nem mais... Eu fiquei impressionado que não é nem mais questionável. Coisa que está colocada no museu do assassinato do John Kennedy em Dallas. Eu tive lá 2 semanas atrás, curiosamente, 2 ou 3 semanas atrás. Eu estive lá com a Natália, a gente olhou e falou, pô, caramba, eles até que contam as histórias, as investigações, o quanto que encobriram, depois o Congresso fez 2 revisões sobre o caso. A gente sabe de tudo isso, não é suposição. E eu me pergunto, a imprensa, como que a imprensa saiu de o público tem o direito de saber, para uma imprensa que não está massacrando de pergunta os agentes de segurança? As informações saem primeiro no X, depois a imprensa acaba tendo que falar. Eu estou aqui com a Fox News, é o que tem, né? É o que tem. É meio que a Jovem Pan de 2022, não é de direita, mas é o que tem. Né? Eu estou aqui com a Fox News ligada o dia inteiro, e as coisas saem no X antes da Fox News. Se quer a história do sujeito ser um lobo solitário, introspectivo e antissocial, faz muito sentido. O TMZ, esse é um site de fofoca, divulgou um vídeo, conseguiram um vídeo, divulgaram, onde o Matthew Thomas Crooks aparece brincando com os amigos, dizendo que ele tinha um pênis, não, estou brincando, de um pênis de 25 centímetros. Bota o vídeo aí pra gente. I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. I have a 10-inch penis. Né? 10 inches é mais ou menos 25 centímetros. And 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Brincando, os amigos fazendo chifrinho, brincando com ele. Né? Eu fiquei surpreso, 25 centímetros, uau, quase o mesmo tamanho do meu. Né? A gente sabe agora que o assassino, além de assassino, era mentiroso. E brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, não existe, em relação a essa história, é que o perfil psicológico de alguém que faz piadas, que brinca consigo mesmo, que está ali com os amigos brincando, o perfil psicológico que está na câmera brincando com os amigos, não combina muito com esse perfil do lobo solitário, psicopata, antissocial dos filmes, né? Porque fazer piada de si mesmo é um sinal de sanidade. Eu não sei o que vocês acham disso. Queria agradecer, vou entrar aqui no serviço a respeito de mais algumas coisas do serviço secreto, mas queria agradecer a enorme audiência, principalmente com mais de 20 mil pessoas nos assistindo já. E eu queria pedir a você que clique aí no botão do like. Expliquei aqui, depois você assiste o início da live, você chegou agora, o quanto que o YouTube está escondendo os meus vídeos, mostrei em números aqui de forma incontestável. Então, clica aí no botão do like se você puder, envie o vídeo para quem você puder. Isso que você está ouvindo aqui você não vai ouvir na Globo News. Mas uma coisa que me impressiona nesse quebra-cabeça inteiro, e eu não estou dizendo aqui categoricamente que o serviço secreto tenha, ou o Deep State tenha de fato ajudado a planejar, ou executar, ou deixado acontecer o atentado contra o Trump, porque eu tive até, um abraço aí pro Gerson, tive até essa discussão acalorada com o Gerson. Falei, olha, não dá pra gente ter muita opinião sobre as coisas, porque a gente não tem acesso às informações. O que tá é esquisito pra cacete. E aí a gente faz as perguntas, né? A gente questiona o que tem que ser questionado. Quando a história não bate. Né? Mas eu tô dizendo isso porque, do outro lado, e eu tenho que dizer isso para vocês, é uma questão de honestidade, tanto o Donald Trump quanto o Eric Trump, eu vi uma entrevista do Eric Trump na Fox News, a família inteira, eles têm feito enorme elogios ao serviço secreto. Tem dito, meu Deus, esses homens são heróis, são verdadeiros heróis. Isso é estranho demais, diante do festival de coisa que eu tô falando aqui. Verdade que eles estão se referindo especificamente aos agentes. Mas mesmo os agentes que estavam no entorno do presidente, a gente viu que não agiu bem, né? A internet transformou os caras numa piada. Literalmente, olha essa imagem aqui que está circulando. Hoje eu recebi da Ludmilla
Lins Grilo, essa imagem aqui. Isso é muito engraçado. É a gordinha do serviço secreto, uns letreiros dizendo o atirador balançando igual um bonecão do posto, umas setas com neon e letreiros dizendo: olhem, sniper, bad guy, né? Sujeito ruim, sujeito mau. E a gorducha do serviço secreto, que foi o ícone dessa história, falando all clear on the north end, over, né? Tudo limpo aqui na, sei lá, fachada norte. Câmbio. Essa gorducha aí é aquela mesma do vídeo perdida, que não conseguia guardar a arma no coldre. Aqui foi vista perguntando: o que a gente faz? O que a gente faz? São as piadas, as mulheres baixinhas, uma até parecia jeitosa ali, mas as mulheres baixinhas tentando fazer escudo humano no presidente com 1,91 m, deixando a cabeça e o ombro do cara completamente descoberto, uma vergonha alheia. A diretora do Serviço Secreto, a diretora Tiros, um mês antes, tem um vídeo dela tirando onda, que tinha aumentado a diversidade, equidade e inclusão no Serviço Secreto, inclusive com mais mulheres. E eu me pergunto, como é que ter mais diversidade, equidade e inclusão pode ser uma prioridade para uma força que, se falhar, as pessoas mais importantes do mundo morrem? Como a família Trump pode estar elogiando isso? Eu acho que é da boca para fora, porque a merda bateu, veio a convenção, agora o que fizeram? Bota o vídeo aí de ontem, da convenção republicana em Milwaukee. Reparem os agentes. Só homem, só armário, meu amigo. Todo mundo alto. Tem um aqui mais baixinho. Legal, né? Que dá pra ver o Trump dá pra ver aqui o Trump com a orelha. Aqui quando ele vira, ó. Dá pra ver o Trump com a orelha enfaixada. Não é criativo, né? Mas não tem uma mulher. Homem. Acabou a diversidade, equidade e inclusão, né? Gente, bacana, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, eu amo mulheres, são as coisas mais importantes, porque eu só tenho filha mulher, então, para mim, quanto melhor o mundo for para as mulheres, melhor, porque eu, daqui a pouco, estou de saída. Não importa, quando a gente é pai, as filhas importam muito mais do que a gente mesmo. Então não tem misoginia nenhuma aqui. Eu, inclusive, crio filhas fortes. Minhas filhas fazem jiu-jitsu, minha mulher faz jiu-jitsu, todo mundo faz jiu-jitsu com os Valente Brothers, que são os melhores e caras de defesa pessoal do mundo, inclusive, acho que deram aula também para o Serviço Secreto. Não sei se, talvez antes da diversidade, equidade e inclusão. Né? Então eu crio e me cerco e defendo que mulheres sejam fortes. Mas é um fato da natureza que mulheres, exceto as mulheres trans, que não são mulheres, as mulheres são fisicamente menos capazes que os homens. E isso é uma coisa que, meu Deus do céu, sempre foi um consenso no planeta Terra. Em toda a história da humanidade, qualquer idiota sabe disso. E para uma função dessas, o sujeito precisa ser grande e forte. Ora, aliás, até eu, baixinho, com os meus 1,74 m, eu não tenho como proteger e fazer um escudo humano de um presidente que é 20 centímetros mais alto que eu. Se vocês virem minhas fotos com o Trump, vocês vão ver a diferença de altura. Mulher? Porque inclusive, tem que ser os melhores. Não existe essa coisa de Hollywood, né, onde toda heroína agora, ela é uma mulher, ela é ninja. As mulheres, caraca, meu irmão, pode olhar todos os filmes agora são mulheres como heroínas. Até a mulher Jedi. Vocês não acompanham o Star Wars? Você tem a mulher lá, Rey, que substituiu como papel de protagonista um homem, que era o Luke Skywalker, agora a protagonista é uma mulher. A mulher é 10 vezes mais pica que os homens. Você vê a Viúva Negra lutando nos Avengers. 10 vezes. Na vida real, a mulher pode ser a ninja das ninjas. Ela pode se proteger contra um homem. O jiu-jitsu é a melhor forma que existe, graças, inclusive, ao Hélio Gracie, né, e a transformação que ele fez no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é justamente feito para o mais fraco se defender do mais forte. Mas, claro que a força faz diferença. E isso é um crime quando se confronta com o mundo real. É um crime. Você imagina isso agora. A gente teve um problema com a Boeing,
Diversidade, equidade e inclusão nas empresas para escolher piloto, para escolher técnicos de segurança. Então você não escolhe mais os melhores. Você tem que botar um trans para ser inclusivo. Eu acho que já contei para vocês que em 2021 teve um encontro mundial dos alunos da Harvard Business School. E eu fui. No campus de Boston, de Massachusetts, no campus de Harvard. Então, veio gente do mundo inteiro. E era um dia, 2 dias, sei lá, um dia, 2 dias, não me lembro mais, acho que era um dia que a gente ia passar no campus, ia ter palestras. Harvard Business School, a escola de business de Harvard, onde eu fiz especialização. E a gente, eu achei que eu ia chegar lá e eu vi, poxa, técnicas de gestão, coisas de aprimoramento financeiro, etc, etc. Porra nenhuma. Tudo que eu vi era questão verde, ambientalista, como fazer organização social, que as empresas pensarem no seu papel social. E um dos painéis, no auditório principal da Harvard Business School, que é um tamanho de um teatro, com todos os alunos assistindo, era uma trans, um alienígena, um pônei e um macaco pilotando um triciclo, discutindo como que as empresas podem ser mais inclusivas. Como que você precisa ter minorias no seu board. Quando isso chega no serviço secreto, a vida das pessoas mais importantes do mundo estão em risco. Quando isso chega nas companhias aéreas, a vida das pessoas estão em risco. Quando a gente deixa esse é o sistema de cotas das universidades, é o mesmo princípio. É o fim da meritocracia e o início da lacrocracia. Agora, bonito dessa cena aí do Trump, para não dizer que eu não falei de flores, né, para não dizer que eu não falei de coisas boas, o bonito, muito bonito dessa cena do Trump, é essa parte dele atingido com a orelha, com curativo, já na convenção republicana. É o que eu falo, é a projeção de força. Imagina se isso tivesse acontecido com o Biden. Não sei se vocês viram Dana White, do UFC, dando uma entrevista. E o Dana White falou, o Trump é um dos caras mais, para usar o termo da Herbert Fisher, o Trump é um dos caras mais durões que eu já vi na vida. E eu vivo cercado de lutadores. Eu vivo cercado dos caras mais casca-grossa do mundo. E eu nunca vi ninguém como Donald Trump. Frase do Dana White, o CEO, presidente do UFC. É um cara que basicamente vive disso. Cara, a imagem, o tamanho da projeção de força que é o cara se levantar, até o The New York Times teve que elogiar. Até o The New York Times teve que elogiar. Cara, o choque de você tomar um tiro, de você ser vítima de um atentado, etc, etc, de você se levantar e falar para o público, a gente não vai desistir, isso é coisa de gente forte. E essa é a grande característica do Donald Trump. E ontem na convenção ele também escolheu como vice o